No Jornal da Ótima, comentários políticos com Giovanni Romão. Muito bom dia, Giovanni Romão. Ótima terça-feira para você. Obrigada por estar aqui em mais uma semana. Bom dia, Aline Bernardes. Bom dia aos amigos da Ótima FM. Estamos aqui para comentar mais uma sessão legislativa e a política de Pina. Ontem uma sessão com vários assuntos, vários pontos importantes, várias decisões também, não foi assim? Exatamente. A começar uma sessão longa, né? Deixei o prédio do Legislativo ontem praticamente 11 da noite, que não é muito comum. Talvez a sessão mais longa dessa legislatura até aqui. E mais do que longa, foi uma sessão também tensa, né? Nós tivemos a convocação do Fernando Barbosa, que é um dos coordenadores dessa gestão. Ele cuida aí das estradas rurais, inclusive ele foi para falar desse tema, das estradas rurais. Foram convocados também representantes da BBC para falar sobre a situação que está aí marcando a saída da BBC do município, e também a secretária de Saúde, Valéria dos Santos. Essas foram as três convocações que marcaram ali, que tomaram mais tempo da sessão. Então, e teve também a ordem do dia, na qual foi votada o aumento dos servidores públicos. Que são assuntos que fazem parte do dia a dia e que tem um clamor popular grande para melhorias. A questão da saúde, no caso pronto-socorro à BBC, as estradas rurais, nós recebemos aqui também constantemente as reivindicações, então, e a questão dos servidores, né? Então foram pautas importantíssimas referente ao nosso dia a dia. Exatamente. Sobre as estradas rurais, né? O vereador, principalmente o vereador Ronaldo Pipos, já vinha muitas sessões reclamando da falta na verdade, da demora em melhorias nas estradas rurais, que, claro, como são estradas de chão, estão mais sujeitas à necessidade de melhorias mais constantes, né? E ele questionava essa demora, e então o vereador Oswaldo fez o requerimento para que o Fernando Barbosa comparecesse à sessão, e ele foi. Ele não nega que há alguns atrasos, só que ele diz que são atrasos pontuais. Ele diz que existem muito mais estradas rurais e não só essas que são apontadas como que estão com falhas, né? Para esses problemas, ele aponta problemas constantes nos equipamentos, as chuvas intensas e falta de material. Um dos exemplos utilizados foi a Ponte dos Nogueiras, que ele colocou como um problema de licenciamento para refazer a ponte, e das chuvas que atrasaram, mas que dentro de 20 dias isso deve começar. O Barbosa também fez críticas a alguns vereadores que dizem que eles não estão fazendo nada, que não estão trabalhando. Foi um clima um pouco tenso, mas ficou... Uma troca de farpas ali, né? Uma troca de farpas, exatamente, mas o vereador Ronaldo Pipos também fez perguntas, fez esses questionamentos que ele tem recebido de reclamação, e foram esses os pontos aí que marcaram esse início da sessão, com a presença do Fernando Barbosa. No caso da saúde, os questionamentos feitos à secretária, que foi muito solicitado, né, devido à situação da intervenção do pronto-socorro, enfim, como é que foi a postura ontem dos vereadores, da secretária, o que ficou decidido? Ontem, além da secretária e antes da secretária, participou o diretor jurídico da BBC, o Edu Monteiro, e o ex-diretor administrativo Edson Dias. Os dois estiveram presentes ontem também, explicando, colocando o posicionamento da BBC. Em suma, tá? Eles falaram de diversos pontos, inclusive também foi bastante longa a participação deles. Eles falaram sobre a situação da BBC em Pindamonhangaba. O Edson, que é o ex-administrador, inclusive ele não tem mais ligação direta com a BBC, mas ele admitiu que houve um erro por parte da BBC, por parte do procurador que esteve no chamamento público no ano passado representando a BBC, por aceitar um escopo que não estava previsto pelo Conselho Administrativo, de que seria possível cumprir dentro do valor de R$1.500.000. É por isso, esse é um dos pontos que ele fala, que o tempo que a BBC ficou no município foi deficitário, a presença dela, para ela, né? Para ela, a BBC foi deficitária. E aí o vereador Rafael Goff, inclusive, colocou que o Ministério do Trabalho deu um retorno a ele, Rafael Goff, dizendo que o Ministério fez 5 convocações para a BBC para explicações sobre o não recolhimento de FGTS e INSS, e de que a BBC não compareceu a esses chamamentos do Ministério do Trabalho. A secretária de Saúde entrou na sequência. Ela colocou que a intervenção, nas questões jurídicas da intervenção, caberia ao setor jurídico da prefeitura explicar. Então fica aí uma falha do legislativo, que poderia ter convocado também diretamente o já, jurídico, né? Já para fazer essa explicação completa. Sobre a intervenção por parte da saúde, ela alega que havia uma preocupação com o serviço, para que o serviço não fosse paralisado. Então o foco dela era no atendimento ao munícipe. Agora, o que me chamou muito a atenção na participação dela, Aline, foi a primeira, o fato do jurídico não ter sido convocado também, né? Já que temos aí termos jurídicos importantes, o próprio escopo do decreto de intervenção caberia de fato ao jurídico explicar. O Conselho de Saúde não foi convidado, né? Não foi convidado e nem consultado sobre possíveis demandas, e o Conselho de Saúde acompanhou o processo da BBC ao longo dos últimos 13 meses, né?
E o mais curioso, o decreto legislativo em si não foi debatido com a secretária. Né? Ela não foi confrontada com esse decreto. Né? Por exemplo, eu vou citar rapidamente aqui alguns dos pontos do decreto que diz que entre os objetivos de se fazer esse decreto está a normalização do atendimento. Né? Então, assim, isso vai de encontro com o que a BBC diz que existia satisfação do atendimento. Então, no decreto do executivo, ele diz que a normalização, vai buscar a normalização do atendimento, vai buscar o resgate da rigidez financeira. Né? Então, quando o executivo descobriu isso, mais do que quando descobriu o que é esse problema financeiro, quais são esses problemas financeiros, o que o erário público vai ter que arcar agora com possíveis problemas deixados pela BBC, isso tudo tinha que ter sido confrontado ontem e não foi, né? Então se perdeu essa preocupação. Agora, a BBC falou em preocupação com o atendimento da população, a secretária falou que tinha essa preocupação com o atendimento também, por isso a intervenção, os vereadores falaram de preocupação com a população. Agora, salvar vidas é uma obrigação, né? Fazer o atendimento ali no pronto-socorro é uma obrigação, assim como deveria ser uma obrigação o respeito e a preocupação com o dinheiro público. Então você acha que faltou mais questionamento mesmo, mais munição por parte do Legislativo para o confronto de ontem, que foi tão esperado e tão aclamado nas últimas sessões? Exatamente. A secretária, por exemplo... Na verdade, eu usei o termo confronto, mas não seria esse, né? Na verdade, seria ali confronto de esclarecimento, ideias, um confronto de ideias, uma chance... Aquitação de dúvidas. De dúvidas. A gente não pode lembrar que, mais uma vez repetindo, a BBC ficou por 13 anos no município, por 13 meses no município. Né? Houve um aditivo contratual renovado com o parecer da Câmara e houve mais um aditivo, mais uma prorrogação de 2 meses, que esse não passou pela Câmara, porém que inclusive tem aquele aumento, né, do valor de 1.500.000 para 1.750.000. Isso tudo tinha que ter sido colocado em perspectiva. Nós não estamos falando de uma foto, nós estamos falando de um filme. E quando se falava que a BBC seria um problema, e aí nós estamos falando de organização social, que realmente é um problema quando a gente fala de que não é terceirização, é para organização social. Isso é sempre um risco, isso é muito preocupante. A administração pública, o braço público tem que estar de olho, tem que estar fazendo a fiscalização constante. Quando se falava lá atrás sobre a BBC, era meia dúzia que estavam falando. Olha o cenário de hoje, não é a foto, é o filme que tinha que estar sendo colocado em perspectiva na sessão de ontem. São 7h44, Giovanni Romão participando conosco toda semana, trazendo informações da política local, especificamente das sessões de Câmara em Pindamonhangaba, para você entender qual é o posicionamento, quais são os assuntos que estão sendo debatidos, né, que estão em discussão na nossa cidade. Eu queria dizer uma coisa, é muito importante que a população, que você que nos acompanha agora, acompanhe também o trabalho do Legislativo, não é isso, Giovanni? É fundamental, Aline, esse é um ponto que eu queria falar depois aqui para fechar minha participação. É importantíssima a presença da população, porque não adianta de 4 em 4 anos dizer que vai renovar o Legislativo. Se não houver um acompanhamento do Legislativo, se não houver ali um acompanhamento dos trabalhos, né, não adianta, nós não vamos sair do lugar. O Legislativo está ali, o papel dele é fiscalizar o Executivo, o papel da população é acompanhar os órgãos públicos, é acompanhar a vida pública do município. A população tem que estar presente. Se ela não sair do lugar, se ela não for lá para dentro da Câmara, se ela não for para os conselhos, se ela não ocupar os espaços públicos, ela vai continuar refém de uma classe política que hoje carece muito de representatividade. E essa representatividade só vai poder ser resgatada pela classe política e depende dela o resgate. A gente tem percebido que tem aumentado a interação das pessoas pelas redes sociais, nas páginas dos municípios, as pessoas participam, reivindicam, mas às vezes falta ali conteúdo e até informação para que você, embasamento, para que você possa de fato questionar. E esse embasamento você terá acompanhando a vida política, a vida pública de Pindamonhangaba, de Taubaté, de Tremembé, de Cachoeira Paulista, de todo o Vale do Paraíba. Para isso, gente, acompanhe. Você votou, você escolheu um vereador, você votou em um representante. Acompanhe pelo menos o que ele está fazendo em prol do seu município, né? Você elegeu um prefeito, então acompanhe o que está sendo feito na cidade. No caso das ações da Câmara, dos vereadores, é imprescindível que você acompanhe a postura do seu vereador. Isso é fundamental e aliás, é a única coisa que pode interferir no que eles fazem, nas decisões que são tomadas dentro do Legislativo. Exatamente. E fechando essa situação toda da BBC, é isso. A BBC alega que trabalhou abaixo do valor que
que era possível para atender o escopo definido pela prefeitura, admite que cometeu um erro, porém eles foram, entre aspas, espertos, tá? Eles admitem o erro inicial, mas jogam que a fiscalização cabia ao poder público, e disso eles de fato têm razão. E fica também, ficou muito claro ontem, que há essa ajuição, esse caso judicial rodando de 7 milhões que a BBC cobra do município. Ontem tivemos também, Giovani, a questão dos servidores. Finalmente foi votado o reajuste dos servidores. Como é que ficamos? Exatamente. Na ordem do dia, só antes disso, teve a aprovação do Desenvolve São Paulo, com uma operação de crédito de R$250 mil para aquisição de veículos e frota municipal. Esse é um programa do governo do estado, né? Sim, ontem nós tivemos a votação do reajuste dos servidores, aquele polêmico reajuste de 2,07%. Lembrando que essa pauta foi colocada há 3 semanas atrás, né? Há 2 sessões atrás. E houve um primeiro questionamento por parte dos servidores públicos, e o vereador Felipe César chegou à época a sugerir a criação de uma comissão de vereadores para debater o tema com o prefeito, com o secretário de administração, de finanças. Essa reunião não tinha acontecido até segunda-feira passada, inclusive nós falamos aqui que na segunda passada, nenhum vereador havia falado do assunto e a reunião ainda não havia ocorrido. A reunião ocorreu no dia seguinte, no dia 14 de junho, com a presença de 3 vereadores: Felipe César, Magrão e Oswaldo, presidente e vice-presidente. E ontem alguns vereadores, Ronaldo Pipas, Roderley e Rafael Goff, questionaram o fato de não ter sido convidados para essa reunião, né? Lembrando que no dia da criação da comissão, só fazendo um parênteses, eu fui questionar no final da sessão parlamentar como seria essa comissão. Não tem comissão, são todos os vereadores. E o Felipe César, ontem, para justificar, disse que ele decidiu que seriam os 3, porque ele entendia que o presidente da Câmara e o vice-presidente estariam bem representando a Câmara, né? Então, assim, ele definiu da cabeça dele, critérios dele, e levou foram os 3, então, lá para essa reunião. Fato é que não foi repassado o que foi discutido nessa reunião. Nenhum vereador postou nas redes sociais, em qualquer meio, que o projeto seria votado na noite de ontem. Existiam lá mais ou menos 10 servidoras batendo contra a aprovação do projeto. Isso gerou um pouco de tensão também na hora da votação, mas a verdade é que o projeto foi votado e aprovado por 7 votos a 3. Votaram contra o aumento, não contra o aumento, contra essa situação, né? Contra esse aumento mínimo, né? Esse questionamento. 2,07%. Que na verdade não é aumento, né? A gente não pode chamar de aumento, é uma reposição aí dos índices econômicos do último período. E ao final da votação, dessa aprovação, é importante destacar isso, porque é um mínimo de respeito, inclusive as servidoras que estavam lá, né? Sejam elas 10, sejam elas 50, mas elas estavam lá protestando, questionando esse aumento. A vereadora Gislene Cardoso e a diretora de turismo aplaudiram a aprovação do projeto. Assim, não é um projeto que é importante? Não sei se ele é importante, se esse número era possível ser maior por conta da lei de responsabilidade fiscal, talvez a gente não saiba, mas é no mínimo respeitoso, né, que tivesse sido um posicionamento mais neutro, principalmente da diretora de turismo, que é um cargo comissionado do Poder Executivo. Muito bem. 7h49, Giovani Romão trazendo de fato todos os acontecimentos da sessão de Pindamonhangaba. Mais uma vez eu falo, gente, vamos acompanhar o que os nossos políticos estão fazendo. Eles estão ali somente porque nós escolhemos, somente porque nós permitimos. Está na hora de você fiscalizar se a escolha que você fez está realmente aí sendo satisfatória. Giovani, para encerrar a participação de hoje, o que fica? Quais são os pitacos, além do que já foi dito? Pois é, para encerrar, nenhum vereador convocou o secretário de administração ou de finanças para explicar a questão econômica do município. Nenhum vereador convocou uma audiência pública, isso está previsto no artigo 263 do regimento interno da Câmara. Nenhum vereador. E o que foi votado ontem, a forma como foi votado ontem, poderia ter sido votado 3 semanas atrás, porque não houve novidade alguma nessas 3 semanas. E pitaco final, fica a manifestação popular. Ontem essas servidoras tentaram manifestar atrás dos vereadores, que é onde a câmera pega, e o presidente falou que não poderia colocar na frente do brasão. Lembrando que há um brasão enorme atrás da mesa diretora, né, um quadro de 2,5 metros mais ou menos. Há brasão em todas as mesas, há um brasão na tribuna, então tira o brasão de trás do vereador para que a população tenha o direito de manifestação. Aliás, afinal, né, ali é ou não é a Casa do Povo, Casa Exatamente. das Leis, né, mas também a Casa do Povo. Giovani, obrigada pela sua participação em mais uma semana. Você estará conosco semana que vem ou a qualquer momento com novas informações da cidade. Muito obrigada pela participação. Ótima terça-feira para você. Bom dia, Aline. Bom dia aos amigos da Ótima FM. 7h51, nós vamos a um rápido intervalo e na volta mais notícias da região e também os destaques do plantão policial na manhã desta terça-feira. Câmara